Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje vim trazer para vocês sobre como guardar um pouquinho de dinheiro, uma reserva para você realizar um sonho, para você, enfim, seja lá qual for o seu objetivo. Cada um tem um objetivo diferente, mas vim trazer para vocês algumas estratégias que me ajudaram muito, tá? Que saem do vermelho, em questão de dívidas mesmo, de tipo, só viver para pagar contas e contas e contas nesse ciclo vicioso, né? Se conseguir sair desse ciclo vicioso. Achar que só precisa pagar conta, só pagar conta. Hoje em dia eu tenho umas contas que eu tenho que pagar todos os meses, mas assim, não é mais aquele buraco que eu vivia, tipo assim, pagavam aqui, ficava preocupado, que, né, enfim. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais controladora, né, muito mais responsável, e eu vou deixar algumas dicas para vocês aqui de como foi que eu consegui fazer isso. Primeiramente, mostrei para vocês num vídeo aí, não sei se vocês já viram, tá? Mas foi uma das coisas que me ajudou muito, 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 muito. Foi seguir as dicas do Eduardo Feedback, ou Duda, como todo mundo conhece, né? O primo pobre. Gente, assim, as dicas dele foi assim crucial. Lógico que só as dicas não vai funcionar se você não tiver uma mente equilibrada, né? Se você não colocar na sua cabeça que você precisa mudar. Isso assim é primordial, não tem pra onde correr, né? Você pode seguir as dicas que for, se você não tem controle do que você vai fazer, não adianta. Posso dizer isso pra vocês porque eu sempre fui assim no passado, né? Eu poderia ser uma pessoa muito mais assim se eu não tivesse passado pelo que eu já passei, ou melhor, foi bom, porque aí eu, né, tenho uma experiência e eu jamais vou cometer isso novamente. Uma das coisas que ajuda demais, gente, a primeira dica que eu dou pra vocês é: tenha um caderninho, um plano, tá? Pra vocês anotar tudo que vocês fazem, tudo, absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, as contas que vocês têm, porque quando vocês fizerem gastos invisíveis, vocês vão ter noção que aquilo foi desnecessário. Então, assim, hoje em dia eu faço muito, 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 muito isso. Tipo, eu penso várias vezes se vale a pena, se compensa, se é necessário realmente fazer aquilo para mim poder estar, né, me preocupando à toa. Então, uma das primeiras dicas é isso: faça uma planilhazinha, né, um caderninho de anotações, e aí você vai colocar, por exemplo, conta de energia, o valor da conta de energia, conta de internet, enfim, tudo que você ir gastando, você vai colocando nesse caderno. No final, quando você for pagar essas contas, você vai ter um raio-x ali de tudo que foi gasto, absolutamente tudo. E aí você vai somar tudo que vai dar, né? Provavelmente vai dar um montante que você vai pensar como que você vai pensar como que a gente tenta colocar um caminhão dentro de um carro. Impossível. Então, é isso, você vai ter que começar a se organizar através dessa planilha, através desse caderninho, para que vocês possam estar se organizando, se planejando, ver quais os gastos que são desnecessários, que não vale a pena o seu sono perdido por causa daquilo. E aí assim vocês vão pensar muitas vezes antes de vocês comprar alguma coisa. Falo isso pra vocês porque eu sou assim hoje em dia. Eu penso muito, 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 muito antes se vale a pena. Ou será que vale a pena gastar com uma besteira hoje? Cadê aquele sonho que eu quero realizar futuramente? Vai, né, diminuir não, aumentar esse tempo por conta da inconsequência que eu mesmo causei querendo comprar coisas desnecessárias, né? Os gastos invisíveis. E o que são gastos invisíveis, né? Indo para a dica 2. O que são esses gastos invisíveis? Gastos invisíveis, gente, são coisas que podem ser evitadas, que não tem necessidade de você gastar e você vai lá e gasta e depois você fala, poxa, mas isso é desnecessário. Por exemplo,
você tem roupa suficiente no seu guarda-roupa, mas você só porque você viu uma promoção, você quer comprar porque aquilo tá na promoção. Mas você não precisa daquilo. Então não tem necessidade de você comprar aquilo só porque aquilo tá na promoção, né? É uma coisa que eu fazia muito, muito, muito mesmo. Tipo, queria comprar coisa, porque tal coisa assim tá na promoção. Eu nem tinha o dinheiro sobrando, né? Comprometia o dinheiro daquela coisa que era pra pagar, que era pra deixar ok, acabava deixando de lado, adiava e comprava uma coisa desnecessária que não tinha nem fundamento. Então é sobre isso os gastos invisíveis. Gastos invisíveis são um iFood que você pede, né, sempre, sendo que você pode evitar isso, promoções desnecessárias que você não tem necessidade daquilo, e mesmo assim você quer comprar porque tá na promoção, né? Parece que porque a promoção é enganação, né? pra mente das pessoas, principalmente para nós que queremos, né, mudar de vida, queremos deixar de ter dívidas, queremos deixar de ficar no vermelho né, sem necessidade, por uma consequência nossa, que é uma coisa que nós mesmos procuramos e nós mesmos, né, causamos isso, né? Não adianta ficar se vitimizando. É a terceira dica. Essa é a terceira dica. Não se vitimizar. Por quê? Porque tem pessoas que se vitimizam demais. Porque eu tô sofrendo isso e aquilo, porque será que eu não consigo? Você não consegue porque, infelizmente, por muito tempo da nossa vida, a gente vive achando que o nosso ciclo da vida é pagar conta, pagar conta, pagar conta, sendo que você pode evitar certas coisas. Tem coisas que é desnecessário, não há necessidade, né? Por exemplo, contas que são contas... Como é que eu posso explicar aqui, gente? A palavra fugiu no meu pensamento. Contas fixas. As contas fixas a gente não tem para onde correr, a gente precisa organizar essas contas, a gente precisa pagar essas contas, mas gastos invisíveis podem ser, sim, evitados. Outra coisa, gente, acabei de falar aqui sobre a promoção, mas o próximo, a próxima dica é o seguinte: quando eu digo aproveitar promoções, não é essas promoções de roupa, sapato, coisas desnecessárias. Aproveitar a promoção por exemplo, se o mercado está em promoção de alguma coisa, você comprar e aproveitar aquela promoção, você vai economizar um pouco mais. Mas não é a questão dessa promoção que eu tô falando pra vocês, que é promoção que surge de roupa, sapato, comprar, né, coisas que não tem necessidade. A próxima dica, gente, é você, por exemplo, você saber dividir, através desse planejamento que eu falei pra vocês, você aprender a dividir o seu valor que entra e que sai. É uma das coisas que eu falo pra vocês. Vocês têm que anotar pra vocês saber o quanto vocês recebem e o quanto, né, vamos dizer o mais popular. Você tem que ver o quanto entra de dinheiro e o quanto que sai, para que você tenha a ideia, né, que sempre tem uma coisa ali, outra aqui, né, que apesar que você tem de contas fixas, mercado, aluguel, gasolina do automóvel, por exemplo, energia, enfim, todas essas contas fixas já são fixas, né? Então a gente tem que tirar, por exemplo, 50% do valor para poder pagar todas essas contas. E aí, através disso, você vai tirar mais, por exemplo, mais 30% para poder colocar em uma conta ali. Vamos dizer assim que você tem uma reserva, uma conta, para que vocês possam colocar lá, para quando vocês precisarem não lhe pegar de surpresa e você fazer uma dívida que às vezes podem ser evitadas. Isso já me aconteceu muito, gente. Por exemplo, vou contar para vocês um exemplo que me aconteceu esse mês. Eu não tava, né, de plano, eu já tava com tudo anotado na minha planilhazinha, os valores, por exemplo, energia, internet, enfim. E aí, pensa que não, deu uma chuva aqui, o meu roteador estourou e aí eu tive um gasto extra. Por quê? Porque meu roteador queimou, não dá pra ficar sem internet, pela questão, né,
de várias coisas, em todos os itens falando, né? A internet, ela não é... Antigamente as pessoas achavam que a internet era luxo, mas hoje em dia você vê que é necessidade. Tudo que você faz, você precisa de internet. Então, assim, não tinha como ficar sem. Então, eu fui, gastei um extra com um novo aparelho para poder colocar a internet, porque o nosso pifou. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, se o pneu de uma moto fura, se, por exemplo, quebra alguma peça numa moto, num carro, ou se alguma coisa da casa, por exemplo, uma torneira, um chuveiro, enfim, sempre vai ter alguma coisa que você tem que, né, tá colocando nessas, como é que eu digo? Colocando nessas prioridades, né, nessa questão. E assim, uma das coisas que eu falo pra vocês é que quando vocês aprenderem a fazer isso, vocês nunca mais vão querer se desorganizar novamente. Porque, gente, eu tenho uma mania de anotar tudo pra me saber direitinho o quanto que... Até pra não esquecer também, porque muitas vezes a gente esquece. Até pra não esquecer que você... Hoje em dia eu digo que eu não tenho mais, assim, de comprar coisas, de falar assim, eu tô devendo fulano, ciclano, graças a Deus, não. Por exemplo, se eu compro alguma coisa, eu compro no meu cartão de crédito e ele tem a fatura pra me pagar todo mês. Mas, uma das dicas que eu dou pra vocês é o seguinte, é a próxima dica, que eu nem sei qual dica que já tá. Se você tiver cartão de crédito, use com responsabilidade, foi o que eu acabei de falar. Eu prefiro, por exemplo, eu tinha uma notinha numa farmácia, numa loja de roupa, numa loja de sapato. Eu não quero mais saber de comprar nesses lugares, né? Por exemplo, não quero mais comprar nesses lugares para eu poder pagar por mês, todo mês a parcela. Eu compro no cartão de crédito e tô devendo para mim mesmo. Eu tenho um compromisso de que eu preciso pagar aquela fatura todos os meses certinho, para mim poder ficar nessa, né? Nessa vida estável, porque se você afunda o pé na jaca, aí já era. Porque eu falo pra vocês, gente, porque às vezes a gente pensa assim, é o que eu falei, né, de você aproveitar a promoção, tá. É por essa questão. Muitas vezes a gente nem tá precisando de alguma coisa, mas ali, eu tenho uma notinha aqui, não tem problema, eu vou dividir em tantas vezes e logo eu termino de pagar. É uma das coisas que a gente faz muito. Então, assim, por exemplo, eu tenho um limite tal no meu cartão de crédito, eu vejo que eu não consigo pagar mais do que um valor X, então o que dá pra mim comprar, eu compro, e o que não dá, deixa quieto. Aí você vai se organizar. Graças a Deus, gente, hoje em dia eu posso dizer pra vocês que eu consigo pagar minhas contas tudo direitinho. Eu consigo, graças a Deus, eu consigo, tipo assim, dormir tranquila, falar assim, não, mas eu vou pagar e tal na data que tem que pagar, mas o cartão de crédito é meu, eu pago na data certa, não tô devendo fulano, ciclano, eu durmo tranquila sem saber que eu não tô devendo nada pra ninguém, graças a Deus. Então, assim, é uma das coisas maravilhosas que tem, é isso, gente, você se libertar de ficar, tipo assim, comprando muita coisa pra você ficar com a cabeça quente. Isso é terrível. Só quem já passou aqui sabe do que eu tô falando. Então, quando você aprende a ter essa reserva de emergência que eu disse pra vocês, por exemplo, a próxima dica é ter uma reserva de emergência, ou uma caixinha, ou enfim, uma conta que você tiver pra poder você colocar todo mês um valor que possa estar lhe socorrendo futuramente, igual eu acabei de falar, né? Qualquer coisa que surgir, você resolver sem precisar de tanto quebra-cabeça, né? Não ficar quebrando com o juízo de vocês. Então, essas é uma das dicas mais importantes, não menos importantes, né? Eu falei, não foi por sequência, foi assim, porque toda junta, né, vai formar essa estratégia para que você possa se organizar, se planejar e conseguir guardar um valor que no começo você vai achar assim, Ave Maria, pra que eu vou, né, juntar de pouco a pouco se tem mês que nem sobra? É sobre isso que eu tô falando. Não sobra mesmo, gente. Se você não se organizar, não sobra, né? Então você tem que se organizar, tirar esses gastos invisíveis, evitar essas promoções aí que só vai levando a gente pro fundo do poço, ter essa reserva de emergência, gente. Tipo assim, as pessoas pensam, pra que vai guardar esse valor se você não vai conseguir juntar muito? Sim, gente, mas o pouco vira muito se você conseguir, se você começar a colocar aos pouquinhos ali, por exemplo, esse mês, gente, eu falo pra vocês por experiência própria, eu comecei me livrando da dívida, foi quando eu abri esse canal,
que eu mostrei pra vocês a realidade, assim, eu dei uma parada, sumi um pouquinho, mas graças a Deus eu tô de volta, tá? Foi um momento necessário pra eu poder descansar a mente, enfim. E aí, logo que eu comecei, eu me lembro perfeitamente que logo que eu comecei, gente, eu tinha um montante de contas pra pagar, que se vocês não estão entendendo, eu achava que eu nunca ia me livrar dessas contas. Mas assim, eu fui por partes, tá? Anotei tudo que eu devia, tudo, absolutamente tudo, tudo. E coloquei lá no caderninho e todo mês que eu terminava de pagar uma conta, eu ia lá, riscava ela e ok. Pronto, dessa eu já tô livre. Aí no outro mês, fora que tem os compromissos fixos da gente, né? Como eu falei pra vocês, que são contas fixas que a gente não pode deixar de pagar. Então, de certa forma, isso se torna uma opressão na sua cabeça. Mas se você não se organizar, se você não cuidar direitinho pra poder você tá evitando essas novas dívidas, né? Vai ser pior. E uma das coisas que eu falo pra vocês assim é que você começa colocando um pouquinho mesmo na reserva de emergência, numa conta. Eu tô falando na reserva de emergência, gente, que é o termo que a gente usa pra poder, né, tá colocando esse valor. E aí você coloca, por exemplo, esse mês não sobrou. Não é deixar sobrar, gente. Faz de conta que você está pagando alguém, tá? Você pagou, você não tem como pegar de volta. Então, faz de conta que aquele dinheiro não existe. Coloca, um mês você coloca 20 reais. Esse mês não deu pra me colocar 20. Coloca 10, não tem problema. Desde que você coloque um valor e deixe lá. Não é pra retirar, tá? Porque aquilo ali vai ser digamos que vai ser uma coisa que você vai começar a criar gosto, tá? Você começa com pouquinho, aí depois quando você vê o valor que tá lá, você fala, legal, vou começar a economizar um pouco mais. E você começa a pegar gosto pela coisa. Isso vai se tornar assim, digamos que vai se tornar um hábito. Você vai se habituar e você, quando você vê, você já vai estar livre de todas essas dívidas, gente. Porque assim, eu falo pra vocês, eu achei que eu não ia me livrar das dívidas nunca na minha vida, porque era muita coisa, sabe? Era muita coisa. E se fosse juntar, vixe, eu falava, nunca eu vou conseguir. E graças a Deus eu consegui. Hoje em dia, eu tô com tudo quitado. Falo pra vocês que nunca na vida de vocês corra atrás de, tipo assim, de fazer empréstimos, sabe? Essas coisas que podem ser evitadas. Eu não digo assim, né? Em caso de extrema urgência. Mas eu falo pra vocês, gente, porque os juros são muito altos. Então, assim, não compensa, sabe? Você paga 3, 4 vezes mais. E sem falar que os juros são, assim, se você atrasar, os juros são, assim, impagáveis, né? Que a gente sabe que se torna um montante enorme de multas, enfim, é muita coisa. Então, quando você começar a fazer essa reserva, você vai criar gosto, você vai gostar, você vai falar, não, eu preciso mudar isso aqui porque eu quero, né, melhorar um pouco mais. E você vai se habituando cada vez mais, você vai melhorando cada vez mais. E quando você vê, você já vai estar livre de todas essas dívidas, né, e você já vai estar lá com sua reserva de emergência, com um valorzinho que vai ser muito bom pra você, tá? E outra coisa que eu falo pra vocês, assim, gente, que é essencial vocês fazerem, igual vocês fazem, né, essa planilha pra vocês se livrar, primeiro pra se planejar e depois pra se livrar. Vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que pagar essas contas, digamos que contas atrasadas, enfim, você tem que fazer por partes. Não adianta você querer abraçar todas elas que você não vai dar conta. Você vai listando, né, por exemplo, tal dívida, tal. Aí você vai colocando, você paga aquela, você dá um ok. Você paga aquela outra, você dá um ok. Mas não tenta, tipo, pagar todas de uma vez que você vai acabar não pagando nenhuma. E isso, tipo, vai lhe deixar mais aflito, mais ansioso. Eu sei disso, tá? Foi isso, gente, as dicas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada. Deixa um like aí. Compartilhe com alguém que você saiba que precisa economizar, né? Precisa fazer esse planejamento aí para poder guardar um pouquinho, né? E é isso. Tchau.